Estes antigos hominídeos, que desapareceram há 40 mil anos, já foram tidos como brutais. Mas as descobertas recentes deram a entender que eles eram mais parecidos conosco do que pensávamos. Esta reconstrução de um Neandertal feminino foi feita usando evidências antigas de DNA. Nossos ancestrais pareciam ser semelhantes aos humanos modernos, mas com sobrancelhas mais proeminentes e grandes dentes e olhos. Os cientistas acreditam que eles também eram mais espertos do que pensávamos originalmente. Quando trabalhadores de pedreiras de calcário no Vale de Neander, na Alemanha, descobriram ossos fossilizados em 1856, eles pensaram ter descoberto os restos de um urso. Na verdade, eles tinham tropeçado em algo que mudaria a história. Evidências de uma espécie extinta de predecessores humanos antigos que caminharam pela Terra entre pelo menos 400 mil e 40 mil anos atrás. Os pesquisadores logo perceberam que já haviam encontrado esses parentes humanos em fósseis anteriores que haviam sido encontrados e mal identificados ao longo do início do século XIX. A descoberta galvanizou cientistas ansiosos para explorar novas teorias da evolução, provocando uma caça aos fósseis em todo o mundo e instigando o público com a possibilidade de uma misteriosa espécie irmã que uma vez dominou a Europa. Agora conhecidos como Neandertais, assim chamados pelo geólogo William King, Homo neanderthalensis são os parentes mais próximos conhecidos dos humanos. Eis o que saber sobre nossos antepassados, incluindo como eles viveram e por que morreram. O crânio de uma Neandertal fêmea repousa ao lado de outros restos de Neandertal descobertos na caverna de Gorham, localizada no lado oriental da rocha de Gibraltar. Este sítio arqueológico deu importantes informações sobre a vida do Neandertal. À primeira vista, os ossos fossilizados do Neandertal parecem ser humanos, mas um olhar mais atento revela as características que diferenciam nossos ancestrais antigos dos modernos Homo sapiens. Os Neandertais pareciam semelhantes aos humanos, mas tinham sobrancelhas mais proeminentes, faces salientes e costelas mais curtas, mais profundas e mais largas. Além disso, suas órbitas eram muito maiores, embora não esteja claro se sua visão diferia da nossa. Os pesquisadores acreditam que os cérebros do Neandertal eram aproximadamente do mesmo tamanho que os nossos, embora fossem mais alongados. Embora os debates sobre o tamanho e as estruturas dos cérebros dos Neandertais ainda estejam acalorados, os pesquisadores concordam que o Neandertal masculino médio tinha pouco mais de 1,60 metro de altura, enquanto as fêmeas tinham cerca de 1,50 metro. Esses hominídeos já viveram em toda a Eurásia. Os pesquisadores acreditam que, devido à adaptação da espécie aos climas frios da região, os Neandertais tinham uma musculatura compacta e maciça e precisavam de até 4.480 calorias por dia para sobreviver. No alto, um pedaço de osso de veado esculpido com linhas inclinadas sugere que os Neandertais eram capazes de se expressar de forma criativa. Acima, os Neandertais usavam materiais como o sílex para fazer ferramentas que usavam como armas, eixos e muito mais. Este espécime é de Pinilla del Valle, no Vale de Lozoya, perto de Madrid, Espanha. Vários fósseis de Neandertais foram encontrados aqui desde o início das escavações, no começo dos anos 2000. Uma megafauna com mamutes, elefantes e rinocerontes fizeram da caça algo importante na vida de um Neandertal. Vivendo e viajando em pequenos grupos, eles usavam ferramentas como lanças para saciar sua dieta pesada de carne. Eles também comiam plantas, o que a geobióloga do MIT, Ainara Sistiaga, disse ser uma evidência de que os Neandertais provavelmente comiam o que estava disponível em diferentes situações, estações e climas. Às vezes, isto incluía comer a própria espécie. Em 2016, cientistas estudando restos de Neandertais de uma caverna no que hoje é a Bélgica, encontraram provas inequívocas do canibalismo de Neandertais no norte da Europa. Os pesquisadores inicialmente assumiram que os Neandertais eram brutos e peludos, com pouco intelecto, grosseiros e caçadores sangrentos. Mas alguns cientistas mudaram de tom, pois as evidências acumularam algumas características surpreendentemente humanas entre esses ancestrais.
Os neandertais usavam ferramentas em contextos domésticos e de caça, descascando rochas para criar armas, raspadores e machados. O trabalho com madeira também era comum. Eles cortavam e descascavam paus que usavam para cavar ou formar lanças. Apesar de sua suposta capacidade de resistir ao frio, acredita-se que os neandertais também tenham processado peles de animais e confeccionado roupas que poderiam cobrir até 80% de seus corpos. Como os humanos, acredita-se que eles tenham coberto seus pés e outras partes sensíveis do corpo. Mas, como a roupa já se desintegrou há muito tempo, os pesquisadores só podem inferir como os neandertais podem ter se vestido. Outro avanço foi a descoberta de que os neandertais podem ter sido capazes de pensar de forma simbólica. Alguns sítios arqueológicos produziram contos de águia decorados e objetos que se pensava terem sido usados em rituais de enterro. Uma prova, alguns dizem, de pensamento avançado e tradição. Então, em 2018, os pesquisadores anunciaram que haviam descoberto evidências de pinturas rupestres de 65 mil anos atrás, as obras de arte mais antigas até então. Mas a natureza abstrata desta arte continua a alimentar debates entre os cientistas sobre quão complexas eram realmente as capacidades mentais dos neandertais. Quaisquer que fossem suas capacidades cognitivas, os neandertais estavam condenados ao fim. Entretanto, a extinção é tão controversa quanto outras facetas de suas vidas, e os cientistas ainda debatem o que os levou a desaparecer há cerca de 40 mil anos. Os pesquisadores sabem que, pelo menos em alguns casos, os neandertais coexistiram e até acasalaram com o Homo sapiens, que surgiu na África há cerca de 300 mil anos. Mas o Homo sapiens acabou ganhando geneticamente, e a grande maioria dos genes humanos modernos vem de nossos ancestrais africanos. Alguns supõem que a competição dos humanos por comida e abrigo, ou a evolução que selecionou por características humanas mais bem-sucedidas, contribuiu para a extinção dos neandertais. Outros pensam que porque os neandertais viviam em grupos tão pequenos, eles simplesmente terminaram em menor número do que os humanos. Outra hipótese envolve a mudança climática. Os cientistas documentaram uma onda de frio de 1000 anos na Europa Central, que coincidiu com a extinção dos neandertais há cerca de 40 mil anos. Acredita-se que o resfriamento tenha sido menos severo em áreas povoadas pelo Homo sapiens, e aqueles que abraçam esta teoria acreditam que uma vez que as populações de neandertais diminuíram, os humanos se tornaram a espécie dominante em todo o mundo. Outra teoria envolve armas. Talvez os humanos primitivos tivessem armas melhores e simplesmente superassem os neandertais. Apesar do desaparecimento de suas espécies, os fascinantes remanescentes de neandertais podem ser encontrados no material genético de alguns humanos modernos. Até 4% do DNA dos humanos que vivem fora da África, o berço do Homo sapiens, pode ser rastreado até os neandertais. Essa sobreposição mostra que os neandertais se cruzaram com os humanos. Ironicamente, escrevem os especialistas da pré-história Peter C. Kjærgaard, Mark Maslin e Trine Kjellberg Nielsen. Com uma população mundial atual de cerca de 8 bilhões de pessoas, isto significa que nunca houve mais DNA neandertal na Terra como agora. Dado o tempo decorrido desde que os neandertais vagaram pela Eurásia, é impossível reconstruir verdadeiramente como eles viveram e morreram. Mas o mistério destes ancestrais humanos e pistas tentadoras de que eles eram muito parecidos conosco continua a conduzir pesquisas e controvérsias até os dias de hoje.